E eu vou chamar aqui a Luísa Martins, porque em meio a essas revelações, né, que o relatório da Polícia Federal apresentou sobre a trama golpista, o STF, então, pode destravar, né, Luísa, destravar essa ação sobre anistia a torturadores. Conta pra gente como é que uma coisa se encadeia na outra. Boa tarde para você. Boa tarde, Débora, e todos que estão conosco hoje aqui no 360, nesta sexta-feira, após uma longa semana. Débora, esse foi um caso que foi julgado em 2010 pelo Supremo Tribunal Federal em relação à validade da lei da anistia, que foi costurada como um acordo político na época da transição da ditadura militar para a democracia. E aí, com isso, houve o perdão, né, àqueles agentes da ditadura militar que torturaram e mataram centenas de pessoas durante aquele período. E o Supremo, na época, em 2010, entendeu que não caberia ao judiciário intervir nesse acordo. Então, manteve a lei da anistia válida, manteve constitucional. Houve um recurso, Débora, da Ordem dos Advogados do Brasil para rever esse entendimento. E esse recurso foi apresentado em 2011 e nunca foi julgado até hoje. O que aconteceu de lá para cá? Em 2019, a Procuradoria-Geral da República acionou o Supremo afirmando que houve uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos que obrigava o Brasil a responsabilizar esses agentes da ditadura militar. Então, o que o Supremo decidiria ao julgar esse recurso é se vale a decisão que validou a lei da anistia em 2010 ou se vale a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse é o grande dilema em torno da anistia concedida aos torturadores do regime militar. Só que esse é um assunto extremamente complexo e sensível, né, Débora? E aí, com isso, o Supremo nunca levou isso a julgamento. Agora, esse assunto, para responder agora finalmente a sua pergunta, voltou a ser debatido nos corredores do Supremo Tribunal Federal, Débora, justamente por tudo que a gente viu vir à tona nesse relatório da Polícia Federal sobre o planejamento desse golpe de Estado em 2022. A avaliação de alguns ministros e fontes do Judiciário com quem eu conversei é de que esse relatório ele remonta ao contexto da ditadura em vários aspectos. Primeiro, envolveu um grupo de militares, né? O que é algo em comum com o período da ditadura militar. Segundo, envolvia o assassinato de opositores do então governo, porque a gente viu que havia um planejamento para assassinar, né, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Então, com tudo isso, começou a se discutir uma possibilidade de fato, isso acabar, esse recurso da OAB acabar indo para o plenário da Corte para ser examinado e para os ministros verificarem se, de fato, essa anistia deve ser mantida ou se, de alguma maneira, os militares que ainda estão vivos, porque muitos já morreram sem serem responsabilizados pelos atos de violações que cometeram durante a ditadura, e ver se essa responsabilização ela deve, de fato, ocorrer. E isso, Débora, claro, é um assunto extremamente sensível. A gente vem discutindo a questão da anistia agora, né, aos envolvidos no 8 de janeiro, ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que recentemente fez um apelo ao Supremo por essa anistia, mas a gente vê que a própria anistia dos agentes da ditadura militar ainda é algo que, embora tenha sido considerado válido em 2010, ainda tem a possibilidade de ser revisto. E só para encerrar, uma coisa que as fontes têm comentado a respeito disso, Débora, é que do julgamento de 2010, apenas 3 ministros continuam no Supremo. Então, a composição atual é bastante diferente e aí talvez o resultado desse julgamento possa ser até, de alguma forma, diferente. Então, vamos aguardar para ver se, de fato, esse recurso da OAB vai ser levado a julgamento do plenário. Obrigada, Luísa Martins, pelas apurações.